A paz do Senhor Jesus. Hoje, sexta-feira, eu estou passando aqui para gravar esse vídeo, para deixar uma mensagem, uma reflexão para você nesta tarde. A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Ruth, no capítulo 1. Eu vou ler apenas 2 versículos, versículo 16 e o versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Essa palavra, essa reflexão que eu quero deixar para você nesta tarde, lendo o livro de Ruth, eu vi aqui uma história, uma amizade muito linda, uma história de amor, uma amizade sincera, uma amizade construída com muito respeito, com sinceridade, com muito amor. E lendo já alguns dias o livro de Ruth, me chamou muita atenção e eu quis vir aqui compartilhar com você nesta tarde. Nós conhecemos a história de Noemi e Ruth. A palavra do Senhor aqui no início do capítulo 1 vai dizer que na terra de Belém, de Judá, houve ali na época dos juízes um período de muita fome. Estava vendo ali um momento de escassez muito grande. Então Elimeleque chama sua esposa Noemi, os seus 2 filhos, e vão para as terras de Moabe, à procura de alimentação, de uma qualidade de vida melhor. E quando eles estão vivendo ali nas terras de Moabe, os 2 filhos de Noemi se casam com as moças moabitas. Então aqui você já vê que são situações, povos diferentes. De um lado israelita, de outro lado moabitas. Mas não é isso que eu quero dar ênfase. Eu quero falar nesta tarde sobre amizade, sobre sinceridade, fidelidade, amor. Mas só para fazer um contexto aqui para você entender um pouco a história. Então, os filhos de Noemi casam com as 2 moabitas, uma era Ruth, a outra era órfã. Só que passado um determinado tempo, Elimeleque morre, ele vem a óbito e Noemi fica viúva. E aí a palavra do Senhor vai dizer que passado mais algum tempo, os 2 filhos de Noemi também morrem. Então agora, ao invés de ser uma viúva, agora são 3 viúvas, Noemi, Ruth e Orfa. E ali também eles estavam vivendo momentos assim de escassez, não estava tão bom o quanto eles esperavam. E Noemi, com muita amargura, muito triste, vivendo a dor do luto, perdeu seu esposo, perdeu seus filhos. Noemi chama as suas 2 noras, Ruth e Orfa, e fala assim: minhas filhas, agora eu já estou muito velha, eu não tenho esperança de casar novamente. Então vocês voltam para a casa da sua mãe, do seu povo, e que o Senhor abençoe vocês, que vocês possam casar novamente e ser felizes, assim como vocês foi feliz comigo, com os seus esposos. Então volta para a sua terra, volta para o seu povo. E ali a palavra do Senhor vai dizer que elas beijam Noemi e chora bastante. E elas falam: não, minha sogra, a gente vai com você, a gente vai te acompanhar, não, nós não vamos te abandonar. Só que Noemi insiste novamente: não, minhas filhas, volta para a casa da sua mãe, volta para o seu povo. E a palavra do Senhor disse que Orfa beija Noemi e volta ao seu povo. Mas o que mais me chamou a atenção, o que mais falou profundo no meu coração foi o versículo 16. Aqui eu não só vejo, mas aqui a palavra do Senhor nos relata o momento em que Ruth tem um encontro com o Senhor. Aqui nesse versículo acontece a conversão de Ruth.
E ontem à noite, ainda meditando nessa palavra, eu vi que a sementinha que Noemi plantou, começando a se germinar, começando a enraizar, porque Noemi era serva. Noemi servia ao Deus de Israel. Então, com certeza, ali com a convivência, ela foi pregando o evangelho, ela foi ali anunciando para suas noras. E aqui eu vejo a sementinha já começando a germinar no coração de Ruth. E aqui a palavra do Senhor diz assim, e Ruth disse, não me instes para que te abandone. Irmãos, que coisa mais linda. Aqui você vê uma história de amor, algo tão sincero, algo tão maravilhoso, uma amizade que me falta palavras para expressar. Porque Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth. O que essa viúva pobre, uma outra viúva mais pobre ainda, o que ambas tinham para oferecer umas para outras? Nada, apenas um abraço, apenas uma palavra de conforto, ou talvez um colo amigo, nada mais do que isso. Noemi não tinha condições financeiras para dar uma qualidade de vida para Ruth e assim vice-versa. Mas aqui o Senhor nos mostra a fidelidade de uma amizade sincera, uma amizade construída com muito amor, uma amizade sem interesse próprio. Porque assim, não querendo generalizar, mas falar do nosso dia a dia. Às vezes hoje a gente abre o coração, você abre as portas da sua casa, a pessoa vem, senta na sua mesa, come com você, mas lá no coração, lá no íntimo dela, só o Senhor sabe o que ela está pensando, só o Senhor sabe o que realmente, se aquela amizade é uma amizade sincera, se ao sair da sua casa, se ao levantar da sua mesa que é um lugar de intimidade, que é um lugar de comunhão, se ela não vai falar mal de você pelas costas, se ela não vai te criticar, se ela não vai fazer coisas que vai te entristecer, ou também entristecer o Espírito Santo. Então é sobre isso que eu quero falar nesta tarde com você. E aí Ruth fala, para Noemi, não peça que eu te abandone, porque eu não vou te abandonar. Eu já saí da casa dos meus pais e agora eu estou com você até o fim. E eu acho muito lindo, esse versículo falou muito ao meu coração. Ela disse, onde quer que morreres, morrerei eu, ali eu serei sepultada. E ela fala assim, faça-me assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte que vai me separar de ti, Noemi. Então só a morte vai me separar de você. Eu vou estar com você em todos os momentos, que seja escassez, que seja luta, que seja luto, que seja dor, que seja sofrimento, eu estou com você. Aleluia, glória a Deus. Você tem uma amizade assim que você pode contar com ela em todo tempo, em toda situação, em toda circunstância, uma amizade sincera que não vai sugar de você, uma amizade que só não quer algo que para retribuir, algo só que vai satisfazer o seu ego. Então é sobre isso que o Senhor fala conosco nesta tarde. Eu achei essa história muito linda, muito maravilhosa, e por isso eu quis compartilhar com você. E aí Noemi, vendo que ela estava resolvida, que ela estava decidida, que ela não ia abrir mão daquilo que ela já tinha colocado ao seu coração, as duas seguem de volta para as terras de Belém, porque Noemi já tinha ouvido falar que o Senhor havia abençoado as terras de Belém e que estava havendo pão em Belém. Uma terra que outra hora era escassez, era fome, agora estava tendo alimento. Então elas voltam para sua terra e o Senhor, elas voltam para Belém, Noemi, porque Ruth era moabita, era das terras de Moabe. E quando elas chegam ali, o Senhor muda a história dessas duas mulheres, de viúvas abandonadas, de viúvas no momento de dor, de sofrimento. O Senhor faz uma linda história na vida de Ruth e de Noemi. E só para finalizar aqui esta mensagem, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui nos próximos capítulos que Noemi instrui a Ruth a respeito de Boaz. Quando Ruth vai colher espigas nas terras de Boaz,
E Noemi orienta a sua nora, né, Ruth? Mais um ensinamento mais um aprendizado que eu tiro dessa palavra. Para Ruth, Noemi não era simplesmente uma sogra, era também uma conselheira que dava conselho sincero, conselhos que ia gerar frutos, um conselho que Ruth podia confiar. E Ruth confiou tanto na palavra de Noemi que ela disse: minha sogra, tudo quanto você me disse, assim eu farei. Então Noemi orientou Ruth, Ruth foi até as terras de Boaz, Ruth se casa com Boaz, tem um filho, se torna uma mulher rica, se torna uma mulher próspera, mais ainda Ruth se torna a bisavó do rei Davi. Gente, é muito lindo, é maravilhoso. Se eu for aqui contar a história, eu vou ficar falando a tarde toda, porque essa história mexeu muito com o meu coração. Eu vi tanto amor nessa história, eu vi tanta sinceridade que eu não poderia deixar de compartilhar com você. E quando Ruth tem o seu filho, quem ela chama para ajudar ela na criação da criança? A sua sogra Noemi. Então, assim, foi uma amizade tão linda, uma amizade tão sincera, sem interesse próprio, porque no momento do luto, Ruth estava com Noemi. No momento de escassez, Ruth estava com Noemi. Presta atenção nessa palavra que o Senhor vai falar ao seu coração. Aleluia, Jesus, eu sinto algo tão maravilhoso. No momento da bonança, Ruth estava com Noemi e Noemi estava se alegrando, congratulando com Ruth no momento da bonança, no momento da alegria. Elas confraternizaram juntas. Amém? Que Deus abençoe, preserve as suas amizades, a sua amizade sincera, uma amizade pautada pelo amor, pela confiança, pela fidelidade. Ora por essa amizade, uma amizade que é sem interesse próprio. Eu vou ser amigo de fulano porque vai me proporcionar isso ou aquilo. Não, faça o bem, independente da sua recompensa. E tem muito mais ensinamento. Se uma outra oportunidade, talvez eu volte aqui para falar novamente um pouquinho mais sobre Ruth e Noemi, porque tem muitos ensinamentos, muito aprendizado através dessa palavra. Mas eu vou finalizar. Que Deus abençoe você, tenha uma excelente tarde, um excelente final de semana e que você seja feliz juntamente com seus amigos. Amém?